Aplauda Jesus e acredite sempre nisso. Aleluia. Deixa eu te ensinar mais um princípio que estamos aprendendo nos domingos, que está em Joel capítulo 3, verso 25, se você tem a sua Bíblia. Nós falamos sobre o devorador, como ele age, falamos o que repreende o espírito devorador. Depois a seguir falamos sobre o migrador e como repreender o migrador, como ele age, como repreender. E hoje eu quero falar com você sobre o espírito chamado cortador, esse demônio, essa legião chamada cortador. E a gente vai aprender um pouquinho e a gente vai crescer na fé em nome de Jesus. Juízes 3:25, Deus faz uma promessa, diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o grande exército que enviei contra vós outros. Eu vou dizer de novo, Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o grande exército que enviei contra vós outros. Pode se assentar, fala conosco, Jesus, por favor, nos ajuda aqui. Olha para mim, a nação de Israel, como eu havia dito, foi invadida por 4 legiões de demônios que a Bíblia descreve como legião de gafanhotos, porque eles comem, eles destroem. Por que Deus usa o termo gafanhoto? Porque se uma lavoura for atacada por um gafanhoto, ou por uma nuvem de gafanhotos, aquela lavoura ela vira cinzas em questão de minutos. No Rio Grande do Sul agora, estava vindo da Argentina, agora não, ano passado, ano atrasado, uma nuvem de gafanhotos que atacavam as lavouras. Se uma lavoura for atacada por uma nuvem de gafanhotos, significa que aquela lavoura ela vai ser devastada e destruída em muito pouco tempo. Então por que Deus usa a figura de linguagem chamando os demônios de gafanhotos? Porque primeiro, eles só têm uma missão. A missão deles é atacar a vida financeira. A missão deles é atacar patrimônio. A missão deles é derrubar o patrimônio do homem, a empresa, o negócio, a vida financeira. O negócio, quanto mais você tem, quanto mais folha tem a árvore, mais atrai gafanhoto. Olha para o irmão e diga assim: quanto mais folha tem a árvore. Agora pergunta para o irmão: se você fosse um gafanhoto, fala com ele, se você fosse um gafanhoto e você visse uma árvore como eu, magrinha desse jeito aqui, vem cá, Léo, olha para ele. Se você fosse um gafanhoto e eu fosse uma árvore, e ele fosse uma árvore, eu sou uma árvore bem magrinha, você gosta de folhas, de frutos. Pergunto para você, quem você atacaria primeiro, eu ou ele? Hein? Ele? Quanto mais você tem, mais você é alvo desses gafanhotos, porque eles só têm uma missão, vida financeira. Graças a Deus que você não é uma árvore, meu filho. Ele só tem uma missão: atacar a vida profissional, vida financeira, empresa e devastar negócios. Por isso esses demônios são chamados na Bíblia de gafanhotos. A Bíblia diz que eles atacaram Israel e eles levaram Israel da riqueza à pobreza em questão de dias. Joel chega a dizer que antes deles chegarem na terra de Israel, a terra era como o jardim do Éden, mas quando eles passaram, a terra ficou em cinzas, como se tivesse sido queimada a fogo. Tamanha era a desgraça e a dor que esses gafanhotos trouxeram para Israel, vida financeira e patrimônio. Então aqui Deus está dizendo: eu vou restituir a vocês o tempo, os anos e tudo que eles consumiram de vocês. E eu fui buscar na Bíblia o que repreende, porque esses gafanhotos, esses demônios não são repreendidos por oração. Presta atenção, jejum e oração nenhum repreende esses demônios, culto nenhum repreende esses demônios. São ações e atitudes do homem que repreende esses demônios. Por exemplo,
Como que se repreende o gafanhoto devorador? O devorador, como é que ele age? O nome dele já diz: você planta, leva para casa, mas na hora de comer, quem come é ele. Ele deixa você comprar e levar para casa, mas lá a traça come, lá ele corrói, lá ele destrói a geladeira nova, ele destrói o fogão novo, e você em poucos dias você fala: meu Deus, eu estou tendo que comprar outra geladeira pela terceira vez, o chuveiro queima uma vez por mês, comprei um chuveiro, não durou, comprei outro, não durou, comprei outro, não durou. O que é isso? Devorador. O papel dele é devorar o que você leva para casa, é destruir o que você leva para casa. Gafanhoto devorador é como se colocasse o salário, diz a Bíblia, num saco furado. Ele fica na Copasa bebendo a água, e aí tem gente que paga R$500, duas pessoas, R$500 de água, e a pessoa não sabe aonde está indo o meu dinheiro. Olha para mim, o que eu vou te ensinar é como não perder. Porque na verdade, essa maldição dos gafanhotos, se elas são repreendidas, você para de perder, e se você parar de perder, você prospera. Eu vou dizer de novo: se você parar de perder, você prospera. Se tudo que você ganhou na vida tivesse numa conta poupança, você estava milionário. O problema é que esses demônios roubam, eles não deixam você prosperar. Então diz a Bíblia que o gafanhoto devorador, ele é repreendido de uma forma: quando você põe o dízimo no altar, Deus diz: por vossa causa, por causa do dízimo, eu repreendo o devorador, e ele não vai te consumir o fruto do seu trabalho, o fruto da terra. Ele vai ser preservado, seu patrimônio vai ser protegido. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então eu aprendi: o devorador, ele é repreendido pelo dízimo. Mas eu tenho, quantos anos você tem de igreja? Eu tenho 31 anos que eu estou na igreja. 31 anos. Dos 31, deixa eu fazer conta, deve ter uns 28 anos que eu sou pastor. 28 para 29 anos que eu sou pastor. Se você tem menos de 30 anos, o que você tem de idade, eu tenho de pastor. Então me escuta quando eu estou falando com você. Primeiro, qualquer crise acaba, ela passa. Não importa ela acaba. Então fica firme, porque você vai ver o sol do outro lado. Só não vê o sol do outro lado quem desiste no meio do caminho. Quem está entendendo, levante a mão. Davi disse assim: eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha para o irmão e diga: fica firme. Diga para ele: olha para mim, em 30 anos de idade, 30 anos de idade na igreja, de pastor, eu já vi gente sendo dizimista fiel e vivendo uma miséria. Fala com o seu irmão: miséria, que só Jesus. Eu já vi gente colocar o dízimo no altar e vivendo calamidades que você fala: meu Deus, o que está acontecendo com esse rapaz? Irmãos, eu já vi gente fiel no dízimo e não ter o que comer, e a gente ter que dar cesta básica para ele. E eu a minha vida inteira perguntei para Deus: por que o Senhor não repreendeu o devorador e essa pessoa não prosperou? E Deus me disse muito claramente: porque a legião de demônios que ataca patrimônio, uma se chama devorador, repreendida pelo dízimo, mas existem mais 3 que são repreendidas por 3 tipos de ofertas. E eu falei: me fala então, meu Deus. E Deus me disse, uma eu preguei a semana passada. A primeiro tipo de oferta é a oferta que repreende o espírito migrador. O que é o espírito migrador? Esse não mora na sua casa, ele te visita de surpresa. O devorador mora na casa do cara e vai comendo junto com ele. O migrador não. O migrador está fazendo uma devassa na vida de alguém agora, e ele sai da vida daquela pessoa depois de levá-la à miséria total e entra na sua vida. E você levanta de manhã empregado e próspero e vai dormir sem saber aonde vai colocar a cabeça, porque eles conseguem da noite para o dia destruir tudo que você tem. O migrador é assim, ele migra de uma pessoa, de uma empresa para outra empresa.
Eu falei a semana passada, se a casa do vizinho estiver pegando fogo, cuidado, a sua casa está em perigo, porque a fagulha pode sair de lá e cair no teu telhado. Presta bem atenção, um migrador pode estar no vizinho do lado, e você olhando para ele falando, que miséria, hein? Que derrota, que vida de derrota, hein? Que fracasso. E você não sabe que você é o próximo. Porque o que repreende? A Bíblia, eu dei o exemplo, que eles estavam na vida do endemoniado gadareno. O gadareno é o endemoniado clássico da Bíblia, que Jesus foi ajudar em Decápolis. Um homem na miséria profunda, comendo carne de defunto, rasgado, maltrapilho, sem casa e sem nada. Quem levou ele a esse estado? Uma legião de demônios. 2.000 demônios dentro dele. Quando Jesus chegou para libertar o endemoniado gadareno, os demônios olharam para Jesus e disse assim, deixa-nos entrar naquela manada de porcos, porque ali perto havia uma fazenda, e os fazendeiros criavam porcos, 2.000 porcos estavam ali. Fizemos uma conta semana passada e descobrimos que 2.000 porcos a dinheiro de hoje era quase 2 milhões de reais, se fosse vender todos os porcos. Aqueles fazendeiros eram ricos, 2 milhões em porco, em criação. E os demônios olham para Jesus e diz assim, o migrador olha para Jesus e diz assim, deixa-nos entrar nesses porcos. E sabe o que Jesus fez? Permitiu. Jesus disse, pode entrar. E os demônios entraram na vida dos fazendeiros, e o patrimônio deles acabou. Em 5 minutos, os porcos caíram dentro do mar, porque havia um precipício, eles caíram dentro do mar, porque não aguentaram os demônios e morreu todos. E os fazendeiros vieram da riqueza à pobreza em questão de minutos. Amigo, o diabo pediu a Jesus, deixa eu entrar naquele patrimônio, e Jesus disse sim. Por quê? Porque aquele patrimônio era um patrimônio ilícito. Então o que faz com que o migrador entre na minha vida? Se você trabalha com coisa ilícita, é dizimista, mas ganha dinheiro de forma ilícita. Como assim? Em Israel, a lei civil também é religiosa, e a lei religiosa também é lei civil. Ou seja, lá na Bíblia, em Levítico, diz que o judeu não pode comer carne de porco. Se ele não pode comer, ele também não pode o quê? Ele não pode o quê? Criar. Quem criava porco estava contra a lei, era ilícito. Quando os migradores viram o ilícito, eles falaram com Jesus, deixa eu entrar ali? E Jesus disse, pode. E o patrimônio, a fazenda daqueles homens vieram à miséria da noite para o dia. O que significa isso? O que atrai o migrador para a sua casa e o seu patrimônio? É se lá dentro a prática de coisas ilícitas. Se você trabalha com coisas ilícitas, como assim? Ilícito. Sabe o que repreende o devorador? O migrador? O que repreende o migrador? A oferta de se fazer o que é certo, ainda que você tenha prejuízos. Eu vou dizer de novo. O que repreende o migrador e não permite ele entrar no seu patrimônio? A oferta de se fazer o que é certo. Porque, irmãos, às vezes eu sou dizimista, mas na vida eu não estou andando certo. Como assim, pastor? Tira a senha do seu telefone e mostra para quem está do seu lado. Deixa ele ver as conversas. E você vai ver como você trabalha com o ilícito, com o escondido, com o errado, o que não se pode passar nesse telão, o que os outros não podem ver. É isso que o diabo está atrás, é isso que o migrador está atrás. Quer ver como a gente trabalha com o ilícito? Quando você encontra com um irmão da igreja na rua, o que você faz? Como é que você cumprimenta ele? Bom, gente, como é que você cumprimenta ele? Não é assim? Mas se de repente, olha só, esse aqui é o irmão da igreja, o Zé Roberto, ele tem cara de macumbeiro? O Zé Roberto é um macumbeiro, e o Léo é um crente que está conversando com um macumbeiro. Aí o pastor César está passando e encontra com os dois, o macumbeiro e o crente. Olha como é que ele vai cumprimentar. Paz do Senhor, meu amigo. Como é que o senhor está? Tá bom? Tá bem? Tudo bom, né? Aí ele olha para o macumbeiro e diz assim: boa noite. Tudo bem com o senhor? Ei,
Quem aqui tem a paz de Cristo dentro do seu coração? Então eu não tenho que dar paz só para quem tem a paz. Eu tenho que dar paz principalmente para quem não a tem. Mas eu não trabalho com a verdade. Eu tenho vergonha, eu me escondo, eu não quero que ninguém saiba. Então, quando eu entro em determinados lugares, eu dou paz para esse, eu dou paz para esse, e olho para esse e diz, boa noite. Boa noite, porque a Bíblia diz, se você entrar no lugar, e a pessoa que está ali não for digna da tua paz, ela voltará para você. Você não perde ela. Então olha para o irmão, obrigado. Não trabalha com o quê? Com o ilícito. Quem é da luz, levanta a mão. Então a Bíblia diz, que comunhão há entre a luz? Como que você senta numa cadeira, no boteco, está todo mundo bebendo cerveja, e você senta, e você é luz, mas está ali em comunhão com as trevas. Pau que bate em Chico, fala com seu irmão, vai bater no Francisco. O diabo que pegou o que está na ponta da mesa, não vai pular você, porque eu sou crente. Você está no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada, e fazendo o que não deveria fazer, e vai dar merda para você. Aí dá merda, a pessoa diz, Deus não me protegeu, eu dei oferta, Deus não me guardou. O migrador, ele vai atrás do que é ilícito. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Senta no boteco, todo mundo bebendo cerveja, comendo torresmo e linguicinha. Você vai comer, como é que você faz? Come. Mas se você está num boteco ou num restaurante, e a mesa é só de crente, antes de você comer, o que você faz? Não é assim? Você agradece. Mas se o negócio está rodeado de ímpio, de gente que não conhece a Deus, você não ora porque você tem vergonha de agradecer a Deus por aquilo que você está comendo. Como é que você trabalha? Com a verdade ou com meia verdade? Você trabalha com meia verdade, com ilícito. O ilícito é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Isso atrai os migradores para destruir e devastar a nossa vida. Por isso que eu estou dizendo, quantas pessoas são dizimistas, mas estão levando, eu vou falar o português claro para todo mundo entender, está levando ferrada do diabo todo dia, está desanimando, não é porque Deus não existe, você está cansado de apanhar do diabo sendo crente, mas por que ele está te batendo tanto? Porque o ilícito vai atrair demônios. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus. Ilícito. Dá uma analisada na tua vida e vê se não está escrito no teu galpão, ilícito, aceita-se gafanhoto. Vê se não está escrito na porta do teu comércio, a porta da tua casa, ilícito, faz o que é certo. A Bíblia diz assim, que quem sabe fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando, está errando. Quem está me entendendo? Então esses migradores, eles são atraídos por aquilo que os fazendeiros faziam, trabalhavam com coisa ilícita, e da noite para o dia a miséria abateu a vida deles, eles foram destruídos, devastados, tudo que eles tinham foi destruído da noite para o dia. O terceiro exemplo que eu quero te dar está em Lucas capítulo 15, é a ação do gafanhoto cortador. Então vamos lá, o que repreende a ação do migrador? Uma oferta. Qual é a oferta? Fazer o que é certo. Fazer o que é certo não é só uma atitude, é uma oferta para Deus. Quem está me entendendo? Você tem tudo para fazer o contrário, mas se você faz o que é certo aos olhos de Deus, não aos seus olhos, porque aos meus olhos eu faria de outra maneira, mas se você faz o que é certo aos olhos de Deus, isso vai subir para Ele como uma oferta, e Deus vai proteger, você não vai perder, e se você não perde, você prospera. Olha para quem está ao seu lado e diga, se você não perde, você prospera. Quem me entendeu, dá um glória a Deus. A terceira legião é chamada de legião de gafanhotos, o cortador. Como eles agem? Deixa eu te mostrar aqui em Lucas 15, 11. Leia comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Continuou.
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Continue. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, agora era dele, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Continue. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, diga assim, o pai correndo. O pai o quê? E diga de novo, o pai o quê? O abraçou e disse o seguinte: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha para mim, como que o gafanhoto cortador age no patrimônio de alguém. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. É muito interessante você perceber que quem é mais novo geralmente comete mais besteira. Quem é mais novo é mais precipitado. Quem é mais novo acha que a situação não muda e toma decisões de acordo com o momento. Decisões, não há decisão séria que não possa esperar 3 dias. Eu vou dizer de novo. A Bíblia diz que a precipitação geralmente vai te levar a errar. Não existe decisão na vida que você não possa esperar 3 dias de jejum, de oração, para poder tomá-la. Esse menino, o mais moço, não o mais velho, o mais moço, o mais jovem, a criança, olhou para o seu pai, que era um fazendeiro poderoso. Poderoso era o pai dele, muito rico, muitos empregados. E ele disse para o pai: Pai, eu quero a minha parte na fazenda. Arruma o dinheiro que me cabe e me dê a minha parte. Se a fazenda valia 10 milhões, o pai foi lá, arrumou 5 milhões e deu na mão do filho e disse: está aí a sua parte na fazenda. Mas aquele menino, quando ele pediu a parte, ele nunca falou com o pai que ele ia embora. Ele falou: eu só quero a minha parte. Mas logo que ele recebe a parte dele, que acontece do jeito que ele quer, logo que ele tem no bolso o que ele queria, logo que ele tem o carro parado na porta da fazenda do jeito que ele queria, logo que ele tem a roupa que ele queria, logo que ele tem tudo o que ele queria, diz a Bíblia que ele junta as coisas dele e diz para o pai: agora eu já tenho o que eu quero e eu vou embora. Nesse momento entrou uma legião chamada de cortador. O que o cortador faz? O papel dele é cortar o fluxo de bênçãos da sua vida.
O papel dele é desligar você da fonte que te sustenta, da cobertura que te protege. Esse é o tipo de demônio que age no nosso meio 24 horas. Quando você consegue o que você queria, ele diz: agora você já pode ir. Você é dono do seu nariz, ninguém te manda, ninguém fala o que você deve fazer. Você já está empregado, você já está casado, você já tem seu emprego, você já ganha seu dinheiro, você não precisa mais de ninguém. E é nessa hora que uma legião de demônios chamada de cortador, o que eles fazem? Eles cortam a conexão entre o tronco que te sustenta e o galho sem o tronco, ele tende a morrer, como nesse desenho que eu vou pedir o João para colocar. Veja como é que funciona o gafanhoto cortador, como é que ele age. Ali é o tronco, quem sustenta todos os galhos é o tronco. Ali é onde está a setinha, está a seiva, está a vida que está sendo extraída do solo, e o tronco reparte isso com os galhos. Mas o que o diabo faz? Ele cortador, ele corta o fluxo entre o tronco e o galho, e ele faz o galho pensar que ele sobrevive sozinho. E é nessa hora que o filho do fazendeiro rico vai embora, e diz a Bíblia que tudo que ele tem é consumido pelos demônios, e de repente ele não tem aonde comer, e ele vai para o chiqueiro comer comida de quê? Ele é fazendeiro, mas está comendo comida de quê? De porco. Ele está cuidando do ilícito, porque não podia cuidar de porco naquela época. Ele está fazendo um trabalho errado e querendo comer a comida dos porcos. Como é que esse homem sai da riqueza para a miséria em fração de segundos? Veja que o pai, a crise não pegou o pai, veio uma fome no país, mas o pai continuou rico. Irmãos, quem é de Deus vai vir fome, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido, você vai ficar de pé. Veja que veio uma fome na terra. Que fome é essa? Que atingiu o filho, mas não atingiu o pai. O pai continua rico, fazenda rica, mas o filho está lá comendo comida de porco. Por quê? Porque o diabo, o cortador, o papel dele é te desliga. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um plug, como é que chama isso aqui? É um plug. Um plug para o som do teclado sair. Toca o teclado, deixa eu ver. Para o som do teclado sair, o plug tem que estar conectado ao teclado. Mas se desconectar, o plug pode estar pertinho. Está vendo? Pertinho. Mas se não tiver conectado, o som não passa. O som não passa. Se o cortador cortar, não flui. Não tem harmonia. Não tem beleza. Não tem graça. Olha para você ver que sem graça. Mas se tiver conectado, o som flui. Todos são abençoados. Todos são guardados. Qual é o papel de Satanás? O cortador, o papel dele é te desligar, cortar, tirar a conexão entre você e a fonte de prosperidade e a fonte de sucesso. Ei, ele quer que você pense, se você é assim, presta atenção, quem manda na minha vida sou eu sou dono do meu próprio nariz, ninguém me diz o que eu devo ou não fazer. Deixa eu te dizer, vai dar merda. Escuta, todo mundo deve obrigação a alguém. Todo mundo deve algo a alguém. Se você acha que você é independente, existe um espírito chamado espírito independente. É aquele demônio que diz para você: você não precisa de ninguém. Você não precisa pedir obrigação a ninguém. Você já sabe. Quando o menino conseguiu a herança dele, o diabo falou com ele: agora você tem tudo o que você precisa, você não precisa de mais ninguém. Você sabe lá quantas pessoas na igreja já viveram isso? Pastor André, quantas pessoas na igreja nós vimos isso acontecer? Eu estou há 30 anos aqui. Quantas pessoas aprenderam, conseguiram o conhecimento, a prosperidade, o dinheiro, conseguiram aquilo que queria, e o diabo convenceu-os que eles não precisavam mais do tronco, e o cortador entrou. Teve um cara que ele era empresário aqui, poderoso, viajava comigo, foi comigo para o mundo inteiro, conversava com eles, ele, a esposa, os sonhos eram milhões, os sonhos eram viagens, os sonhos eram sucesso,
Mas um dia o diabo convenceu ele de que ele não precisava do tronco. Pode cortar, você já sabe viver sozinho. E essa pessoa me deu muitas tristezas. Um dia ele sentou perto de mim, pôs o dedo no meu nariz e falou comigo: você não prega direito. E falou comigo: antigamente você tinha unção, agora não tem nada nessa igreja. Eu não sinto nada na sua vida. E ele foi falando comigo, e calado eu estava, calado eu fiquei, porque Deus ouve e Deus vê. E ele foi falando, espumando, raiva, ódio. Quando ele terminou de falar, ele disse: eu vou embora. Eu falei: pode ir. E disse para ele, isso tem 10 anos. E eu disse para ele: você nunca mais vai ver o meu rosto, nem ouvir minha voz. E ele me disse, depois de tudo: não vou por quê? Sou seu amigo. Eu disse para ele: nunca mais. Levantei. E nunca mais. Ele mora na mesma cidade que eu. E nunca mais eu o vi. Ouço notícias da desgraça. Poderoso homem tentando vender Avon para sobreviver. Tentando vender perfume barato para sobreviver. O que é isso? Cortador. Quando ele corta, ele vai entrar na sua vida. É como o coxo de um boi. Você está tratando do boi no coxo, ele vai estar gordo. Mas se você parar de pôr comida no coxo, cortar a fonte, no primeiro dia, Gustavo, ele vai estar gordo? Vai. O segundo também vai estar bonito? Vai. Mas daí um mês, toda a gordura que ele recebeu vai secando, secando. Daí 6 meses você vai ver um gado parecendo que é da África, só pele e osso, porque o fluxo de alimento foi cortado. O que Satanás quer fazer com vocês é o que ele fez com aquele jovem filho do fazendeiro: cortar o fluxo de vitória na sua vida, te fazer pensar que você pode ir sem a sua cobertura. Ei, lá no seu consultório você é o tronco. Eu não estou dizendo que eu sou o tronco em todo lugar. Na sua empresa você é o tronco. E quem está trabalhando lá precisa entender de que está vindo, tudo que está vindo para a vida dele está vindo de alguém. Em casa o pai e a mãe é o tronco. Na igreja o pastor é o tronco. Quem está comigo? Quem está ligado? Mas o cortador, ele vai fazer você pensar de que você é a sua própria fonte. A Bíblia diz assim: José é um ramo frutífero, porque ele está plantado junto à fonte. Eu vou dizer de novo, a Bíblia diz que José é um ramo que dá muito fruto. José do Egito, lembra? Ele virou governador, rico, poderoso. Mas a Bíblia diz, ele só é um ramo frutífero, porque ele está conectado à fonte. É por isso que ele prospera. O cortador, o papel dele é cortar esse fluxo. O jovem só foi cair em si quando ele estava comendo comida de porco. O diabo não vai deixar, é sutil. Sutil. Você desconecta e não percebe. É sutil. Suas ideias não batem. Você hoje só discorda. Sinal de que o cortador entrou. Você só discorda. Você tem ideias diferentes. Eu digo assim: vamos jejuar no domingo. Você diz: eu vou jejuar na sexta porque eu já marquei. Você não tem mais acordo. Não anda. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se eles não têm acordo? Você começa a discordar, tem sua própria opinião. Você começa a pensar da sua maneira. E a tragédia está anunciada e você não sabe. Eu não dependo mais de ninguém. Eu não dependo de nada. Casamentos são destruídos quando a esposa diz para o marido: eu não preciso te falar nada. Eu tomo conta da minha vida. Maridos são destruídos quando eles dizem para a esposa: eu não tenho que prestar conta de nada. Todo mundo tem que prestar conta para alguém na vida. Todo mundo depende de alguém na vida. O papel do cortador
é cortar esse fluxo. Todos aqui são uma bênção, porque estão conectados. Eu vou dizer de novo: todos aqui trabalham em harmonia, porque estão conectados. E os que se desconectam, vejam o futuro, como eles estão. Me apresente alguém que desconectou e está melhor do que estava aqui. Um cidadão estava aqui comigo há 20 anos e um dia ele me disse assim: Deus me disse que o meu tempo aqui acabou e que eu devo ir para outro lugar. Eu disse para ele assim, só isso: Deus te disse que o seu tempo acabou e que você deve ir para outro lugar? Ele disse, disse. Eu disse, então o que você ainda está fazendo aqui? Não desobedeça a Deus, obedeça. E ele foi. Era Deus? Não. Eram demônios cortando. Eu não quero te contar a história da pessoa. Aonde você a viu? Aonde ela está? Que céu ela está brilhando? Me conta as histórias. Vamos, me conta as histórias. Me conta as histórias do sucesso. Vamos! Me fala! Me diga o que está acontecendo! Não está. Por que não está? Porque Deus não tem duas palavras. Ele só tem uma. E Ele honra o que Ele disse. Pastor, que oferta repreende o cortador? A oferta da honra. Quando você resolve honrar, mesmo contra a sua vontade, Deus vai te honrar. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Não entendi. Honrar e obedecer quando tudo está bem não é honra. É safadeza. Compreende? Quando eu faço as coisas só quando o negócio é bom para mim, aquilo é honra? Não, aquilo é, eu sou um aproveitador. Se eu te bajulo só quando o negócio está bom para mim, então isso não é honra, é bajulação. Honra é quando eu não concordo, mas faço, porque tenho que honrar. Honra é quando você me pede alguma coisa e eu não quero fazer, mas você é minha autoridade. Então eu vou fazer porque você é meu pai. Mesmo sem querer eu vou fazer. Isso é obediência. Fazer o que eu quero não é obediência, é conveniência. Entenda uma coisa: Deus opera na adversidade. Quem está comigo? Faz assim. Quer prosperar? Quem quer prosperar? A oferta que te prospera é aquela que você não quer dar. Eu vou dizer de novo: a oferta que te prospera é aquela que você não quer dar. Mas Deus a oferta de Abraão, ele queria dar? Deus falou: eu quero Isaac, teu filho, teu único filho. Ele queria dar Isaac? Não, mas foi essa que mudou a vida dele. Honra que vai te mudar a vida é aquela que você não quer dar, porque ela é contra seus princípios, ela é contra seu gênio. Seu gênio não bate, eu não bato com isso eu não faço. Mas você mostra que você converteu quando você nega a si mesmo e faz o que lhe é pedido. Jesus disse: quer ser meu? Negue a si mesmo e me segue. Jesus falou com Pedro: você quer ser meu discípulo? Pedro disse: quero. E ele disse: então, quando você é novo, o que é honra? Jesus falou com Pedro: você quer ser o pastor das minhas ovelhas? Pedro disse assim: quero. Aí Jesus disse para ele: quando você era jovem, você era petulante, Pedro. Você vestia a roupa que você queria e ia para onde você queria. Mas agora que você quer me seguir, outros vão colocar uma roupa que você não quer vestir e você vai vestir. Eles vão te pegar pela mão e vão te guiar por um caminho que você não queria ir e você vai. Assim você vai ser meu discípulo. Jesus disse para Pedro: se você quiser fazer o que você quer, você nunca vai ser meu. Você vai ser meu quando você fizer o que você não quer. Outro vai te guiar, não é você que vai se dirigir. Quem está comigo? Quem está ligado?
Quer vencer? Outro é que vai te guiar a partir de agora. Não, pastor, cala a boca. Se a sua opinião valesse, você não precisava estar sentado aqui. Você teria virado um sucesso sem Deus. Você teria salvado a si mesmo de si mesmo, se o que você fizesse valesse a pena. Não vale, não está certo e está errado. Ele te trouxe aqui para dizer: eu vou te dar a mão e vou te guiar, mas o caminho por onde eu vou te guiar, o diabo não passa. O caminho por onde eu vou te guiar, a miséria não te toca. Mas é um caminho que você vai ter dificuldade de ir. O que repreende o cortador, pastor? A oferta de honra. Vou terminar. Estou cansado de vocês? Estou cansando? Está no colo da mãe, né? O menino disse: eu vou voltar para o meu pai. O que quebra a ação dos gafanhotos? Reconhecer que está errado. O menino disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para o meu pai: eu errei, eu pequei contra o Senhor. Não se pede perdão na nossa geração. Vira a página e toca o barco. O menino disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: eu pequei contra o Senhor, quando eu peguei metade da fazenda, quando eu te pedi isso e eu fui embora, eu pequei. Me aceita como um dos seus empregados, porque eles comem na mesa e eu estou comendo comida de porco. Quer mudança? Reconheça o pecado. Perdoar não é ter amnésia e se esquecer, é não sentir mais dor. Ninguém se esquece de nada nessa vida porque não temos Alzheimer. Mas quando eu decido perdoar, eu decido andar a segunda milha e vencer. O menino disse: eu vou lá e vou dizer para o meu pai. O que eu acho mais interessante nesse texto, amigo, o que eu acho mais interessante é que o pai dele é um ancião, velho. Os anciões da época vestiam vestidos até os pés, porque era pecado ou vergonha mostrar os pés. Ancião não mostrava pé, era uma vergonha, porque ele era muito rico, muito poderoso. Então ele sempre estava com o vestido até os pés, de cinto de ouro, barba branca bonita. E o ancião veio para a beira da estrada, e de repente o ancião, o pai, viu o filho. Antes do filho vê o pai. Quando você decide se arrepender, Deus te vê antes que você o veja. Eu vou dizer de novo: Deus já te viu no céu. Você ainda não sentiu nada, mas Deus já viu, a coisa vai mudar. Aleluia, quem acredita? Quando você tem a disposição de falar: eu vou voltar, você não está sentindo nada, mas Deus do céu já te viu, e Ele já preparou, Ele já manda: prepara a roupa, prepara uma roupa limpa, mata o bezerro. Aí todo mundo perguntou: para que, mestre? Para que matar bezerro? Para que arrumar uma roupa limpa? Ele falou: vocês não estão vendo, mas o meu filho está vindo lá. O meu filho que estava morto está voltando. Ei, quando você se desconecta para Deus, você está morto. Mas Deus disse: o meu filho que estava morto, ninguém viu nada. Você não está entendendo? Ninguém tinha visto o menino voltando. E o pai disse: arruma a roupa, mata o bezerro. E todo mundo ficou: mas para quê? Arrumar a roupa e matar bezerro? E o pai disse: é porque está voltando alguém que estava perdido. Quem está comigo? E o mais bonito é que ninguém podia ver o pé de quem? De quem? Aí sabe o que ele faz? O texto que eu li diz que ele corre. O que um ancião faz? Você já viu Deus correr para alguma coisa? Só que a Bíblia diz que Deus correu em direção ao menino. Olha para o céu. Se tem alguém dizendo: pai, eu pequei, eu quero voltar para sua casa, me trata como um dos seus empregados, você está vendo? Deus está descendo do trono correndo para vir te encontrar. E o mais bonito é que para o velho correr, como é que você corre com um vestido batendo até os pés? Tem jeito? O que ele teve que fazer?
mostrar os pés para correr. O pai não teve problema em mostrar os seus pés para chegar o mais rápido possível no filho e dar-lhe um abraço e dizer: agora você está conectado de novo. Você não vai comer comida de porco, você vai comer na minha mesa hoje. Eu estou dizendo, chega, acabou. Você não vai comer comida de porcos, você vai sentar na mesa do Pai ainda hoje. Deus vai te dar surpresas ainda hoje. Pastor, como eu repreendo o migrador, o cortador? Levante-se e decida oferecer a honra como uma oferta. Lembre-se, não depende de quem você está honrando, depende de quem honra. Mas ele não merece, ele não precisa merecer nem desmerecer. O que é importante é de onde sai. Eu decidi te honrar, é igual o dízimo. Não importa o que se faz com o dízimo depois que ele cai aqui. O que importa é o que você fez. Eu posso pegar o seu dinheiro e pôr fogo nele, Deus vai te prosperar do mesmo jeito. Porque o que vale é o que você fez. Eu vou ser julgado por aquilo que eu faço. No Antigo Testamento, quando o sacerdote ia levar uma oferta no interior do tabernáculo, ele levava a oferta do povo com uma corda amarrada na cintura e um sininho balançando, e ele entrava no tabernáculo. Se ele tivesse em pecado, diz a Bíblia que ele morria no altar, no Santo dos Santos. Só que quem estava do lado de fora não podia entrar para pegar o morto. Então ele entrava com uma corda amarrada na cintura e um sininho. Se o sino parasse de balançar, ele sabia, Deus matou o cara porque ele está tratando errado as nossas ofertas. E eles puxavam a corda do morto e trazia ele para fora. Ei, Deus ele nunca disse: se preocupe para onde vai o seu negócio, a sua oferta de honra. Não se preocupe, preocupe em honrar. Quem está me entendendo? Cada um dará conta de si mesmo. Mas se você fizer a sua parte, Deus há de te honrar. Você crê nisso? Curve a cabeça, feche os olhos.